Os irmãos leram à tarde o capítulo 4 do Evangelho escrito por João. Correto? Correto. Então vou fazer algumas perguntas. Qual era o problema da mulher samaritana? Quem vai falar? A Ciri vai falar? Oi, Jorge. Ô, Jorge. Pô, amigo assim, Jorge, com a sua companheira, botando a Ciri na fogueira. Né, Ciri? Apontou o dedo para a Ciri. Qual era o problema da mulher samaritana? Ou ela não tinha problema nenhum? É que falávamos, né, durante a tarde, e aqui inclusive enquanto aguardávamos. E realmente, ela falou, e na minha opinião, né, está correto, que ela teve muitos maridos. Ela casava e morria. Não estou ouvindo direito. Ou eu estou surdo? Tá. Hã? Tá falando. Agora melhorou. Tá. Então tá. Então falávamos, né, Ciri e eu, na tarde e agora enquanto estávamos aqui. E o problema dela, que nós achamos, é que ela tinha muitos maridos. Então ela casava e o marido morria. Casava e o marido morria. Assassina de marido. Meu Deus. Casava e matava o marido morria. Mas está escrito isso no texto? Tá? Não, tá, porque ela teve vários maridos. Né? Mas quem disse que eles morreram? Teve, né? Tá certo. Disse teve. Eu deduzi morri. Então, pode ser que não, né? Vamos lá. O Jorge encontrou e viu que a mulher samaritana foi uma mulher que teve 5 maridos. Esse era o problema dela. Quem mais viu alguma coisa? Qual era o problema da mulher samaritana? Do que é que Jesus tratou com ela? Do que é que ela foi tratada? Era problema espiritual? Físico? Qual era o problema dela? Vamos nos colocar em pé e vamos dirigir a Deus uma oração. Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, movidos pelo teu Espírito, para prestarmos a ti um culto de adoração, de louvor, de honra e de glória ao teu nome. E pedimos que o teu Espírito continue falando aos nossos corações através da tua palavra e dando-nos a revelação dela, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós temos aqui assunto para 2 domingos, se assim o Pai nos permitir. Nós falamos semana passada o texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Curam superficialmente. A ferida do meu povo é uma cura superficial. Quer dizer que o problema continua lá dentro, arraigado, lá dentro. Dizendo paz, paz, da boca para fora, quando não há paz. E no capítulo 17, versículo 14, o clamor, o apelo do profeta. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Mas também falamos do que o profeta Isaías disse no capítulo 1, em relação à raça humana. Isaías capítulo 1, onde ele diz aqui, no versículo 6, aliás, o versículo 5 e o 6. Porque a vez de ainda ser feridos,
visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. Ele ainda diz mais no versículo 7, né? A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Será que esse quadro mudou? Ao que parece e ao que a gente vê, esse quadro da raça humana, da sociedade, tende a piorar. E o apóstolo Paulo disse isso a Timóteo, que nos últimos dias nós viveríamos e teríamos tempos trabalhosos, difíceis, angustiantes, por conta deste quadro que mapeia, que assola a humanidade. Mas hoje nós vamos falar sobre a cura da mulher samaritana. Ela tinha doença? Eu já fiz pelo menos umas 3 ou 4 pregações sobre o texto, com certeza. E já ouvi umas dezenas de pregações sobre o texto. Mas o que nós vamos tratar aqui é bem diferente de tudo o que já vimos e já falamos. E está no texto bíblico. Um olhar mais atento, nós vamos perceber o que Jesus viu e o que é que Jesus tratou da mulher samaritana. O tratamento que ela recebeu de Jesus, ela escondeu alguma coisa de Jesus? Não? Ela tentou esconder, sim. Tentou. Ela tentou esconder de Jesus, mas não passou despercebido do olhar atento do maior psicólogo que já existiu. Jesus percebeu, detectou. Ela foi tratada diretamente pelo Mestre dos Mestres, pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Precisava de alguém melhor para tratar dela? A mulher samaritana é um dos exemplos bíblicos mais marcantes dessa mudança. A história dela nos ensina muito sobre o que é deitar-se no divã de Jesus para ser tratado por ele. É preciso abrir o coração, a mente, expor a alma e as suas aflições para receber o tratamento. Não adianta comparecer diante dele com reservas, porque ele está vendo lá no coração, lá na mente, lá no íntimo, ele vê. Não se preocupe, deixe o resultado com ele. Diante dele, no divã de Jesus, é um lugar de confissões, onde nenhum tipo de julgamento deve ser feito. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. É diferente de todos os demais. Nele, podemos falar face a face. Converse com ele, ele está presente. Sem medo de que a verdade nos destrua. Ela tentou esconder, sim, de Jesus. Ela tentou. Sem medo de culpa ou de ser repreendido por ele. Ele não repreende ninguém. Não precisamos ficar de costas para Jesus, com medo de sermos censurados. Muitas pessoas sentem-se envergonhadas do passado. Esse é um problema sério.
Tenho observado isso em algumas pessoas que têm um passado escondido, intocado e intocável, mas ele é preciso ser passado a limpo, senão não resolve. E é um fato interessante. E alguém, no decorrer da reflexão, vai pensar, seguramente, em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas e tudo se fez novo. Aí o ladrão, o bandido, o assassino, o estuprador, o traficante se converte ou é convertido lá dentro do presídio. E as portas se abrem para ele sair? Não. Então a salvação é espiritual, o novo coração. Mas ele tem um passado e uma conta que precisa ser paga. Entenderam? Tem diferença. Bom, então vamos sair da prisão. Agora eu sou nova criatura. As minhas dívidas. Não, você tem que acertar. Deus não inocenta o culpado. A conta precisa ser paga. E muitos não querem. Às vezes querem virar as costas, tapar o sol com a peneira, como se nada tivesse acontecido. Teve, agora você é uma nova criatura. Mas você vai pagar pelo que você fez. Tem que ser paga a conta. Mas Jesus quer mudar a sua história. Ele sabe. Prestem atenção nisso, porque depois nós vamos tratar de vários casos, vamos examinar vários casos na Bíblia, onde Jesus tratou com pessoas, e com cada uma ele tratou de um jeito, de um modo. Jesus sabe que nem tudo é espiritual. E às vezes a gente espiritualiza tudo, mas nem tudo é espiritual. Durante o seu ministério terreno, ele promoveu muitas curas e continua a curar ainda hoje. Jesus delimita doenças físicas e espirituais. Isso é espiritual, isso aqui é físico. Nós somos corpo, alma e espírito. Não somos só espírito, não somos apenas seres espirituais, somos as três coisas. Há uma distinção entre loucos e endemoniados. Jesus vê o ser humano de forma integral, no seu todo. E nem tudo é espiritual. As curas que ele promoveu, enquanto esteve aqui, foram descritas por palavras diferentes. Não foram todas do mesmo modo. E nem todas receberam a mesma descrição. O que confirma o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, no versículo 10. Para que pela igreja a multiforme as muitas formas. Sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então não podemos limitar a ação e nem o poder de Deus. Porque ele age e vai muito além do que pensamos ou pedimos, conforme o poder dele que opera em nós. O episódio ocorrido com a mulher samaritana comprova que o divã de Jesus é um lugar de recomeços. Não há espaço para máscaras e nem para esconder quem somos. A gente às vezes conversa com pessoas e a gente percebe que por trás da fala existe alguma coisa escondida, não confessada, não colocada para fora. Aquilo impede a pessoa de progredir na vida, de caminhar, de se desenvolver na vida. Impede, está lá amarrado, travado. A samaritana bem que tentou esconder de Jesus, mas não conseguiu. Graças à habilidade, à sabedoria e o poder de Jesus. Ela saiu
com a vida espiritual renovada e com as suas emoções restabelecidas. O divã de Jesus não precisa de agenda. É gratuito, não tem pré-requisitos e ele está sempre disponível, 24 horas por dia. A boa notícia é que além da vida eterna, que ele veio oferecer e implantar no novo coração, há possibilidade de mudança de vida. Ele não veio nos salvar para nos deixar do mesmo jeito, no mesmo estado, na mesma condição. Salvação é essa. Há mudança de vida espiritual. E se algo em sua vida se tornou em barreira entre você e Deus, saiba que esse obstáculo já foi removido na cruz em Cristo. Por isso que ele nos libertou. É uma libertação plena, total, liberdade absoluta. Não podemos ficar amarrados, presos a coisa alguma, muito menos ao passado. Nada pode impedir o nosso relacionamento com Ele, nem de conceder o perdão e a salvação, que tanto todos precisam. Algumas compulsões são lacunas emocionais que temos dentro de nós. O doente só é tratado quando ele admite a doença e aceita o tratamento. E só Jesus pode curar e preencher essas lacunas. Não se pode resolver todas as demandas emocionais sem a compreensão de que muitas delas são, na verdade, espirituais. Muitas, mas nem todas. Nem todas. Não podemos lançar tudo na conta da espiritualidade, porque nem tudo é espiritual. A espiritualidade restaurada cura as emoções. Faltavam algumas coisas para que a mulher samaritana saísse completamente curada, renovada do divã de Jesus. A vida emocional dela tinha de ser curada. E ela precisava aprender a viver a verdadeira espiritualidade. Agora nós vamos entrar no texto de João capítulo 4. Vamos entrar e vamos analisar aqui os detalhes, as filigranas, os pormenores daquele diálogo, daquele encontro de Jesus com aquela mulher. Capítulo 1. João capítulo 4, versículo 1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Aqui já começa o primeiro e grande detalhe. O caminho que Jesus precisava fazer, ele não tinha que passar por ali. Aqui era um caminho até mais longo. Ele aumentou a rota, o percurso, mas o texto bíblico diz que era-lhe necessário. Por que era necessário? Porque ele sabia que encontraria a mulher samaritana e ele precisava fazer uma obra na vida dela. Por isso. Porque pela distância, pela trajetória, pelo trajeto, ele fez a rota mais longa, o caminho mais longo. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho, José.
Agora vamos nos deter aqui para aprender algumas coisas sobre este texto, esta porção aqui. Para compreender como Jesus acolhe a todos sem preconceito, precisamos entender a origem do povo samaritano. Quando Salomão morreu, 900 anos antes da vinda de Cristo, o povo de Israel foi dividido em 2 reinados diferentes. 10 tribos se tornaram o que foi chamado de Israel, ou Reino do Norte. As 2 restantes passaram a ser chamadas Judá, ou Reino do Sul. A capital do Reino do Norte era Samaria, cidade tomada pelo Império Assírio, após a degradação espiritual e moral da nação. E nessa época, o rei da Assíria, Sargão II, povoou a terra com estrangeiros de diferentes etnias e culturas, fazendo que o povo de Israel tivesse casamentos mistos. Assim, o povo samaritano misturou as práticas religiosas israelitas com a de outros povos e formou um grupo espiritual e etnicamente misto. Então, o texto lá do segundo livro dos Reis, o capítulo 17, mostra que eles serviam a Deus e serviam aos seus deuses. E sacrificavam aos seus deuses. Havia uma mistura, o sincretismo religioso, ou o ecumenismo atual. Misturavam tudo. O judeu tradicional tinha muito preconceito dos samaritanos, porque os considerava pertencentes ao grupo que abandonara a verdadeira fé. Depois do exílio, quando o Reino do Sul, Judá, trabalhou pela reconstrução do templo, foi invadido pelo Império Babilônico por causa dos mesmos pecados do Reino do Norte e da oposição dos samaritanos, o que está descrito no livro de Neemias. Assim, o clima entre judeus e samaritanos era de animosidade, eram inimigos. E Jesus escolhe passar exatamente por ali para falar com uma mulher samaritana, coisa que judeu nenhum faria, jamais. Os judeus evitavam entrar em território samaritano e manter qualquer tipo de relação, até mesmo comercial. Não trocavam mercadorias entre si, nem isso. Abstinham-se de qualquer contato com os samaritanos. Por esse motivo, a história de Jesus com a samaritana é dotada de grande beleza. Primeiro, é importante compreender que Jesus saía da Judéia na direção da Galileia e optou pelo caminho mais longo, passar por Samaria. Existiam 3 maneiras de se fazer esse trajeto. Um judeu que apreciasse ser respeitado evitaria passar por Samaria. Além dos problemas relacionais, havia o risco de assaltos e de violência. E Jesus assumiu tudo. A palavra, porém, afirma que era necessário Jesus passar por Samaria. Vamos ao versículo 6. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Que hora que era hoje? Meio-dia. Sol a pino, escaldante. Meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Jesus sabia que ela ia tirar água naquele horário? Sabia. Ele conhecia a mulher. Ele conhece todo mundo, conhece todos nós. Sabia. Pediu-lhe Jesus:
dá-me um pouco de água para beber. Eu fico imaginando que diante do poder de Jesus, ele podia fazer brotar uma cachoeira, né, saindo da terra, ali, uma fonte da terra e jorrando água para todo lado. Podia, tinha poder para isso, podia fazer. Mas ele resolve pedir para ela: dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? O que ela estampa na fala dela? Preconceito. Preconceito. Um conceito pré-concebido em relação ao judeu, em relação a Jesus, que ela nem conhecia. Vamos ver aqui algumas lições destes versículos. Jesus foi até uma mulher de um povo rejeitado por todos os judeus, considerados sacerdotes ou mestres da lei de sua época. Todos rejeitavam os samaritanos. Jesus faz tudo para que nós possamos obter cura para a alma e para as emoções. Havia preconceito no íntimo daquela mulher, um problema latente da alma, que afetava as suas emoções. Jesus sabia disso. Por isso ele foi ao encontro dela. Por isso era necessário que ele passasse por Samaria. O primeiro passo rumo à cura no divã de Jesus é nos desprendermos dos preconceitos existentes em nós. Ou não temos? Ou não temos? Todos temos. E como temos? Mas é preciso nos desprender dos pré. Você está dizendo que é pré, é conceito previamente estabelecido, instalado. Infelizmente, enquanto muitos sofrem hostilidades de terceiros, outros vivem com barreiras internas que os levam a enxergar Cristo e a igreja como distantes e inacessíveis. A discriminação pode estar enraizada na nossa alma, no nosso coração, e isso nos impede de viver a novidade de vida que Cristo veio oferecer. Olha, estava diante da mulher samaritana. Como é que você me pede água? Eu sou uma mulher samaritana e você é judeu? Olha o pré-conceito. Não é à toa que a personagem fica assustada quando um judeu lhe pede água, porque ela também tinha concepções prévias em relação aos judeus. O Senhor deseja nos curar, restaurar as nossas emoções e construir uma nova história. Sem julgamento moral, nem repreensão pelos pecados e tampouco com acusação, o mestre fez a mulher sentar-se no divã. Vem cá, vamos conversar. Ele já sabia tudo da vida dela, mas ele queria que ela pusesse para fora. Sob o pretexto de uma demanda prática do dia a dia, aproximou-se dela e assim, ao vê-la tirar água do poço, ele lhe pede: dá-me de beber. O simples contato jogava por terra todas as barreiras culturais, sociais e espirituais que impediam que aquela mulher pudesse compreender as boas novas de salvação. Jesus foi até ela. Naquele tempo, um rabino ou um mestre não conversava sozinho com nenhuma mulher em público, e muito menos com uma mulher samaritana.
rabinos radicais recomendavam que as mulheres não deveriam nem mesmo ser saudadas em ambientes públicos. Infelizmente, hoje em dia, muitos cristãos não imitam o exemplo de Jesus. Quantas vezes deixamos de nos aproximar de alguém por preconceito? Quantas? Entretanto, preconceitos de raça, gênero, classe social e cultural são destruídos quando nos dispomos a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Um discípulo de Jesus não pode ser preconceituoso, porque Jesus não foi. O oposto acontece também. Muitas vezes nós mesmos não nos aproximamos de Cristo como deveríamos, por nos julgarmos indignos. Ou cidadãos de segunda classe. Eu já vi isso, já vi gente fazer isso. Falar assim, pensar e agir assim. A religiosidade distorcida nos leva a cultivar sentimentos de culpa e rejeição, alimentando verdadeira repulsa ao que é espiritual. Somos bombardeados com a ideia de que o Senhor acolhe somente pessoas sensatas ou perfeitas. E assim não compreendemos adequadamente a verdadeira mensagem do Evangelho. Infelizmente, muitos não entram em uma igreja porque experimentaram condenação ou desprezo por parte daqueles que deveriam oferecer amor e perdão. Aquela igreja eu não entro. É o fulano que está lá? Preconceito. Vamos ver o versículo 10. Versículo 10. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vamos ver aqui a lição. No divã do Senhor, é Ele quem toma a iniciativa da condução do diálogo terapêutico para tratar do paciente. Mulher, se você conhecesse, soubesse quem é que está te pedindo água, Jesus tomou a iniciativa. Jesus conhece a nossa tendência a estar diante dele com máscaras e a hesitar sobre assuntos realmente importantes. Ele insiste com compaixão e graça acolhedora em tocar nas feridas mais profundas da alma. Ele vai no âmago, no cerne. Ele não quer que vivamos sob o jugo da religiosidade de aparências, que nos impede de mostrar quem realmente somos. Podemos até dar uma maquiada, uma embelezada, mas Jesus está vendo lá dentro, a alma. Não foi assim que Deus falou para Samuel, quando foi escolher o rei para Israel? Diante do filho de Jessé, de aparência bacana, bonita, Samuel falou: é esse. Deus falou: não, não é esse, Samuel, não é esse. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. O diálogo de Jesus com a samaritana nos aponta o caminho da cura no divã do Mestre, do Senhor e do Salvador, Jesus Cristo. Agora vamos ver do versículo 11 ao 15. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe:
quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me depressa dessa água. Agora teve pressa, hein? Dá-me depressa dessa água. Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. A pressa eu acrescentei aqui porque dá para sentir na fala dela. Não demora não, corre, me dá logo dessa água. Na época em que vivemos, há diversos tipos de preconceitos que devem ser combatidos veementemente. Entretanto, raros são aqueles que enxergam que os próprios olhos também necessitam ser abertos para receber a luz divina. Apesar da resistência inicial da samaritana, Jesus prossegue com a sessão terapêutica. Ela não conseguia ver além das questões externas. Onde é que estava a visão e o foco dela? Na água física. E Jesus estava falando de outra água. Ela não conseguia ver além das questões externas e das necessidades fisiológicas. Tinha em mente e tinha a mente presa na água visível, natural. O Senhor, porém, queria curá-la, falando do que é espiritual e emocional. E ela não conseguia entender. Para a mulher não havia como alguém oferecer-lhe algo no meio daquela região tão escassa. Dá para imaginar a região onde estava aquele poço? Um lugar árido, seco. Como é que ele tinha água viva ou algo diferente do que estava ali e daquilo que ela estava acostumada a ver? Ela não conseguia ver. Entretanto, o desejo de Jesus não era falar do que ela via ou de algo que fosse superficial. A intenção de Jesus era profunda. A água espiritual que mataria a sede existencial dela para sempre. O encontro com Jesus muda profundamente a personalidade de quem o encontra. Para isso, precisamos levar a Jesus a nossa vida integral, espiritual, física e emocional. Não apenas as questões materiais ou as necessidades diárias. Fazemos longas orações sobre bens, família, etc. Mas investimos poucos momentos terapêuticos no divã do Senhor. Jesus não quer apenas nos salvar, mas Ele quer também curar as nossas emoções, as nossas feridas. E Jesus insiste: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A vida daquela mulher era como uma cisterna cavada, mas Jesus ofereceu-lhe uma fonte de águas refrescantes que jorrariam de dentro dela para sempre. E ela não conseguia perceber a oferta, a proposta de Jesus. Somente Ele poderia prover o que nenhum outro relacionamento seria capaz de oferecer. Jesus poderia ter cessado o diálogo com a mulher samaritana
ao oferecer a água que saciaria a sede dela. Isso sempre me intrigou e eu nunca consegui entender. Sabia que tinha alguma coisa, porque o diálogo muda radicalmente, drasticamente. Mas é aí que Jesus percebeu o que ela estava escondendo e queria tratar daquilo com ela. Depois de gratuita e acolhedora oferta inicial, surgiu uma jornada de revelação de segredos. Em momento algum, a intenção de Jesus era condenar, mas sim oferecer o perdão, a cura e um recomeço de vida. Era necessário confrontar o pecado e ter a firme convicção de que a vida de outrora deveria ser abandonada. Como é que ela vivia? Quantos maridos ela tinha tido, Jorge? 5. Eu não estava tratando de água. Dá-me de beber. Que jeito? Como é que eu vou tirar água? Se você soubesse quem é o que te pede, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E você nunca mais teria sede. Como é que vira o discurso, a conversa? Vai chamar teu marido. Porque Jesus sabia onde é que estava o problema dela. Ela tinha sérios problemas, sérios e graves problemas de ordem emocional. Ela tinha um passado que deveria ser passado a limpo. Este é o princípio básico e inicial de qualquer jornada cristã. Assim como Deus, pela sua graça, infinita graça, me deu a inspiração, a visão e a revelação de que a vida cristã não pode começar e não há como ser iniciada sem o convencimento pelo Espírito Santo acerca do pecado. Não dá para começar e dizer que você está vivendo, caminhando uma jornada cristã sem ter sido convencido pelo Espírito Santo acerca do pecado. Assim, primeiro ter consciência do estado pecaminoso que se encontra e depois iniciar a caminhada de fé, sempre convencido pelo Espírito Santo. Jesus insistiu com a samaritana porque sabia que ela tentava inutilmente satisfazer a sede pela vida com algo que nunca seria capaz de saciar o que ela realmente buscava. Cenas da próxima reflexão, no próximo domingo, se assim o Pai nos permitir, a partir do versículo 16, onde Jesus fala para ela, vai chamar seu marido. O que é que tinha a ver o marido com aquela história, com aquele cenário, com aquelas circunstâncias? Mas Jesus sabia que o problema estava ali. Então Jesus disse, é preciso tratar disso, senão ela vai continuar carregando o peso das suas emoções, jamais será uma mulher verdadeiramente livre. Na próxima semana, se assim o Pai nos permitir. Amém e amém.